do Expresso 1923. Falando sobre um pouquinho do jogo, você teve pouco tempo para trabalhar a equipe. No primeiro tempo, o Vasco trocou passes no seu estilo. Acredito que talvez tenham sido os melhores primeiro tempo do Vasco há algum tempo. Mas no segundo tempo, vimos um time mais cansado, talvez dessa maratona de jogos que vinha sendo reclamado tanto do Felipe quanto do Carille. Um time meio estéril, não conseguindo chutar gol. Como é que você conseguiu ver esse segundo tempo, especialmente esse seu primeiro trabalho com o Vasco 2025? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu concordo com a análise, boa parte dela, que o primeiro tempo o time jogou bem. Com a bola marcou bem também, marcou alto, principalmente o começo do jogo, o time estava mais fresco. E o que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Tinha hora que a gente já tinha envolvido o Lanús, o jogo se apresentava para ser mais vertical e a gente continuava trocando passe mais lateralizado. No segundo tempo também, o começo, eu achei que a gente foi mal. Acho que o gol, quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir um histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. Também a gente teve que fazer as trocas e, por mais que tenha sido só um treino, a gente aproveitou muito o dia de ontem para treinar. Aí tinha uma tendência nas trocas a gente ganhar um pouco de vigor físico, mas perder um pouco da ideia do jogo. E depois da expulsão ficou muito difícil para a gente tentar um empate. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo e um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. João. Opa, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Diniz. Primeiramente, bem-vindo ao Vasco. Obrigado. Eu queria te perguntar, eu sei que você está no clube há pouquíssimo tempo, eu queria te perguntar como é que foi principalmente esse processo de negociação para chegar aqui, como foram essas conversas com o Pedrinho, que a gente sabe que vocês dois têm uma admiração mútua entre o trabalho, entre os dois. O que você conversou com ele nesse primeiro momento, nesse processo que você veio para cá, e como é que foi a conversa com o grupo nesse curto tempo que você teve para trabalhar, o que você identificou que precisa melhorar no Vasco, o que você pretende trabalhar nos próximos jogos? Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. O processo de negociação da minha parte ele foi fácil porque eu queria vir para o Vasco muito. Eu tive outros convites para trabalhar na Série A já e tive muito convite para trabalhar fora do Brasil, nesse momento da minha carreira. Eu sou muito grato ao Vasco por ter vindo aqui em 2021. Eu aprendi coisas importantes aqui na minha primeira passagem. É um time, um clube que eu gosto, uma instituição que eu admiro muito e que eu tenho identificação, adoro a torcida, a maneira como eles apoiam. Naquele Série B que eu tive aqui, eu vi coisas da torcida do Vasco inimagináveis, de 3 horas da manhã em São Luís ter, 4, 5 mil pessoas. E Recife, mesma coisa, ali no CT, a gente viajando para Recife, mesma coisa. E eu acho que é um time que nesse momento precisa de ajuda, eu queria muito vir aqui ajudar. E o fato do Pedrinho, seu presidente, e o Felipe também, estar envolvido nesse processo, são pessoas que eu tenho carinho, tenho muita admiração, e é algo assim que me fez ter mais vontade ainda de vir. E, obviamente, eu gosto do elenco do Vasco. Acho que a gente tem time para produzir muito mais e a gente vai trabalhar para isso. A outra pergunta, eu não sei, eu esqueci. O que melhorar? Nesse primeiro momento que possa melhorar? Ainda é muito incipiente, né? A análise, muito pouco tempo. Mas, obviamente, que pelo histórico recente, tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos, a gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento, se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram, se dedicaram, marcaram alto o tempo todo praticamente, que é um time que joga bem aqui dentro da casa deles também, o Lanús, um time forte. E eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Agora, melhorar coisas, tem muita coisa para melhorar sempre. Não só no Vasco, como nos outros times que eu trabalhei. A gente vai trabalhar muito para melhorar e fazer o time jogue bem, que ganhe jogos e que a torcida crie essa conexão com o time, porque a torcida do Vasco, ela de fato faz muita diferença.
Diniz. Boa noite. Diniz, queria te perguntar, porque você falou sobre a sua passagem, a primeira passagem aqui do Vasco, no ano seguinte o Vasco disputa uma Série B, e esse ano, por exemplo, uma das grandes críticas do torcedor do Vasco é a montagem do elenco. Você tem, por exemplo, hoje colocou em campo um jogador que passou aquela Série B em 2022, que foi o Alex Teixeira. Era reserva naquele time e hoje continuou como solução. Você acha, por exemplo, que a questão do próprio elenco do Vasco possa melhorar em relação à janela de transferência? E outra, você pode também, já com mais tempo de casa, olhar mais para os jogadores da base? Bom, eu sempre tenho um bom olhar para os jogadores da base. Todos os lugares que eu passei, a gente sempre acha jogadores na categoria de base. Quando eu estive aqui, mesmo jogou muito jogador, o MT, o Riquelme, lateral esquerdo, teve um bom momento comigo no Fluminense, o Alexandre, o John Kennedy, uma recuperação do Martinelli no São Paulo, o Brenner, o Sara, o Igor Gomes, o Luan. No Santos, mesma coisa. Então, assim, eu vou estar sempre olhando para a base. Já procurei saber, eu sei que os times estão indo bem, e o Vasco é um dos times que mais forma jogadores no Brasil. Então, a gente vai olhar para a base. Eu não sei de fato o que tem ainda, mas, assim, com certeza eles vão ser olhados. Em relação ao elenco, é um elenco que eu gosto, acho que tem bons jogadores. Especificamente, o Alex Teixeira, quando jogou contra mim aqui, ele performou, e eu vou procurar não só para ele, para todo mundo que está aqui, dar o máximo que eu puder para que os jogadores consigam melhorar e ajudar o Vasco. Diniz, boa noite, Lili Kirbione, canal A Hora do Vasco. Todo mundo sabe que você é um treinador de médio a longo prazo para aplicar sua metodologia, sua ideologia de trabalho. Então a gente acredita que no seu processo de proposta do Vasco e até mesmo aceitação de contratação, foi um projeto pelo menos a médio prazo, para você conseguir ter tempo hábil para conseguir aplicar sua metodologia. Dentro dessa linha do tempo, esse tempo que vai ser um pouco mais longo, né? Você teve alguma previsão dada pela diretoria da venda da SAF, uma mudança acionária de comando, de um novo investidor ou parceiro para o comando do Vasco diante desse período longo do seu trabalho? Não, eu não conversei absolutamente nada sobre isso. Eu vim nesse momento para o Vasco por conta, eu sei o momento que o Vasco está passando, e para mim, até esse momento foi um estímulo para eu vir, que eu vim porque eu quero ajudar nesse momento, bastante. Eu vou fazer de tudo que eu puder fazer para ajudar o Vasco. Diniz, boa noite. Dani Garuso para Lord Sports. Hacerte dos preguntas. Una, ¿qué le faltó al Vasco en esta Copa? Que está yendo bastante mal, al borde de la eliminación. Y la otra, si crees que Carlinhos Ancelotti puede salvar a la selección brasileña. Bom, eu acho que o Ancelotti conhece o futebol brasileiro, trabalhou com muitos jogadores brasileiros ao longo da sua carreira e vai ter a nossa torcida, competência, a gente sabe que não falta, o currículo dele fala por si e tem tudo aí, tem a confiança dos brasileiros que ele pode fazer um grande trabalho, a gente espera que faça. Em relação ao momento do clube na competição, não é um momento bom, mas a gente está extremamente vivo na competição, a gente tem um jogo em casa contra o Melgar, um confronto direto para ver quem passa em segundo no grupo para seguir na competição. Fernando, buenas noches. Iván Levato para Rock and Roll, aquí en Argentina. Hacerle una consulta, sabiendo que en la última fecha solo le sirve ganar a Vasco jugando de local ante Melgar de Perú, ¿es una necesidad o una obligación la clasificación a 16avos de final para Vasco? Não, é uma necessidade e também o tamanho do Vasco é uma obrigação, o jogo de casa. Isso não quer dizer que você vai ganhar o jogo. A gente tem que respeitar todos os adversários, mas a gente sabe do tamanho do Vasco, a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente vai fazer de tudo para conseguir essa classificação. Oi, Fernando, boa noite. Silvio Lescano para Sangre Sporting. Preguntarte cómo você viu a condição física de Freddy Coutinho. Muchas gracias. Eu acho que o primeiro tempo ele suportou muito bem e a partir da metade do segundo tempo ele começou a sentir um pouco mais o jogo. Eu acho que o Felipe também, ele vai... Essa minha passagem aqui ele vai melhorar, mas acho que ele teve uma participação bem interessante no jogo, pegou muitas vezes na bola, é um jogador extremamente talentoso e eu tenho muita confiança que ele vai dar muita alegria para a torcida ainda.